Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco ver o que Deus está fazendo na Terra. Sim, o que Deus está fazendo no nosso Brasil. Isto mesmo. No programa de hoje, temos a alegria de ter conosco a Elvia Brito, que tem algo maravilhoso para compartilhar com todos nós. Sim, surgiu a REBEC, a nossa Rede Brasileira de Educadores Cristãos. E tivemos o nosso primeiro congresso em São Paulo, na Vila Prudente, na Igreja Época da Graça. Queremos compartilhar tudo o que aconteceu ali com você. Então não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem. Quando nós começamos a orar, nós sabemos que estamos fazendo uma conexão com os céus. E esta conexão é de mão dupla. Nós enviamos ao Senhor os nossos pedidos, nós enviamos ao Senhor aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, os nossos rogos, a nossa súplica, também a nossa gratidão, e nós recebemos de Deus a sua resposta. E muitas vezes a resposta de Deus somos nós mesmos. Ou a resposta de Deus está em nos posicionarmos dentro daquilo que Ele planejou, daquilo que Ele quer. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor tem orado há 17 anos, começando em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, em todos os estados e agora em 66 nações, nos 5 continentes, em todo o nosso planeta. E algo que temos orado pelo Brasil é pela nossa educação, porque nós vimos que através da educação, através das faculdades, através da formação dos professores e da formação dos acadêmicos e mesmo das crianças, tem sido incutida a ideologia marxista no nosso país. Muitos jovens confusos, muitos professores equivocados. E Deus tem nos levantado a nos unir com os princípios cristãos para levantar um país onde haja ordem e progresso. E surgiu então a nossa REBEC, a Rede Brasileira de Educadores Cristãos. E a primeira pessoa que pensamos em convidar para este tempo foi nossa querida Elvia. Elvia, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito bom estar aqui Uma com alegria você. No nosso programa. Elvia, eu me lembro quando te chamei para a gente conversar sobre o surgimento, o nascimento, gerar esta rede brasileira. Primeiro o nome de coalizão, depois vimos, não, vai ser rede. Rede tem essa ideia de... bem dentro dos princípios bíblicos, né? Da rede, lança a rede. E te chamamos exatamente pela sua experiência na educação e na educação cristã com os princípios da Palavra de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de você, dentro de você com relação ao tempo que você estudou, a ideologia marxista, como você era, o que você pensava e o que mudou na sua vida quando você teve o contato com os princípios cristãos na educação. Fale um pouquinho disso. Pois é, pastora Ângela. Só para lembrar, a primeira pessoa que me chamou para dar aula na escola dominical foi a pastora Ângela. Eu tinha 13 anos. E em relação à educação, eu venho de uma família de professores, de educadores, venho de uma família cristã. Meus bisavós já eram evangélicos, presbiterianos. E uma coisa que acho que toca todos os cristãos quando ouvem esse testemunho. Eu, cristã, criada dentro de um lar evangélico, meu pai pastor, participava de igrejas de todas as áreas, e eu não tinha uma visão cristã da educação. Eu me formei em 86 na UFMG,
Naquela época era diferente o currículo, você saía com uma habilitação de cada vez. Eu saí com a habilitação de administração escolar. E no ano de 88, eu já tinha 2 anos de formada, eu continuei, eu fiz todas as habilitações que a UFMG oferecia. Mas no ano de 88, o pastor Márcio convidou que a gente iria assistir uma palestra de uma irmã que vinha dos Estados Unidos para falar sobre escola. Eu achei que era uma americana, vim correndo do trabalho, cheguei um pouquinho atrasada, fiquei sentada lá atrás e falei, gente, como uma pessoa americana fala português tão bem? Porque ela não era americana, sem sotaque. Era a Cida Matar, né, que foi a pioneira e foi a minha mentora, né, dentro do que a gente chama hoje AEP, Abordagem Educacional por Princípios. E eu falo que Deus estava com pressa, porque aquele ano de 88, meus filhos um tinha 3, outro tinha 6. Hoje eu tenho uma neta de 11. Olha. Não imagino quanto tempo. E ouvindo a Cida por 1 hora, ela leu um texto clássico do nosso teórico, que a gente estuda, um pastor, um doutor em educação, que é o Paul Gelli, autor desses livros teóricos. Eu escutei uma frase clássica, que era cristãos de tempo integral. Eu não precisei de fazer... Hoje eu dou curso, a gente dá curso de 16 horas, 20 horas, 30 horas, convencendo as pessoas sobre isso. Assim, que o Espírito Santo convence que nós somos cristãos aonde a gente estiver. Sim. Mas para mim, acho que a pressa de Deus era tão grande que aquilo queimou no meu coração. Eu estava dando aula para curso de magistério. Eu era professora de História da Educação, de Metodologia. Na mesma hora eu pensei, eu estou fazendo tudo errado. Eu sou uma cristã, estou dentro de uma universidade humanista e eu converti de novo aqui agora. Sabe quando eu sinto assim, foi que Deus me resgatou? Porque se eu não tivesse encontrado alguém que me mostrasse que existe um modo de ensinar e aprender cristão, eu teria me tornado uma... Militante, com certeza, porque tudo que eu pego para fazer, eu vou fundo. Eu estou há 31 anos trabalhando com a abordagem educacional por princípio no Brasil e na África. Aquela frase, na hora que terminou a reunião, eu cheguei perto da Cida, eu não conhecia a Cida não era da nossa igreja. Quando eu cheguei perto dela, eu falei assim, eu posso te ajudar, o que você quer que eu te ajude? Ela falou, eu estou fora do país há algum tempo, você me ajuda na parte de legislação. E foi uma amizade de 25 anos, né? A Cida já está com o Senhor agora, morreu muito nova, mas ela deixou uma semente que tem se espalhado pelo mundo, né? Hoje o Brasil é o país que tem maior relevância em educação por princípios. Que lindo. E começou com uma vida que morreu e mesmo assim dá muitos frutos. Sim, que coisa linda. É isso aí, nós sabemos que Deus, esse Deus maravilhoso, tem um propósito para cada um de nós. Em cada profissão, em tudo aquilo que nós fazemos, como a Elvia disse aqui, essa descoberta para ela, cristão em tempo integral. Ou seja, nós fomos chamados para, naquilo que estamos fazendo, seja um trabalho manual, seja intelectual, seja um trabalho na comunicação, qualquer o tipo de trabalho nosso, somos cristãos em tempo integral. E sabemos que algo muito especial é a questão da educação. A nação, ela é formada, a sociedade é formada a partir disso aí, a partir de mestres. Professores, eles vão formar o caráter, vão levar a criança até a idade adulta dentro de uma carreira, dentro de um trilho. E como é importante, como precisamos de professores cristãos, de professores que têm os princípios, que nós estamos dizendo não apenas porque somos cristãos, puxando a brasa para a nossa sardinha, mas como uma realidade na história da humanidade. Os países de primeiro mundo
são aqueles que adotaram os princípios judaico-cristãos na sua Constituição. Europa, Estados Unidos. E nós vemos que quando estes princípios eles são obedecidos, o país tem progresso. Quando não há obediência a esses princípios, as crises vêm para massacrar mesmo. Conversando aqui com a Elvia, você pôde ver um pouquinho daquilo que Deus, como tem usado a sua vida. Queremos continuar a nossa conversa, mas vamos dar uma paradinha para que você assista uma matéria do que foi o nosso congresso em São Paulo, o primeiro congresso dos Gideões da Educação com a REBEC, esta rede que você pode fazer parte dela. Então assista comigo esta matéria e vamos ver o que Deus nos falou de forma tremenda, impactante neste congresso em São Paulo. Vamos lá, vamos assistir. Nesse ano foi realizado o primeiro Congresso Nacional da REBEC, Rede Brasileira de Educadores Cristãos. O evento aconteceu em São Paulo e contou com a participação do Ministério Gideões 24 Horas e Gideões da Educação. O objetivo do congresso foi discutir sobre a visão da educação brasileira e a missão da igreja. Os pré-letores foram o casal de pastores Paulo Sintra e Ângela Valadão, Elvia Alvim, Roberto Rinaldi e Juliana Pompeu. O congresso foi destinado a pastores, líderes, professores e educadores. As palestras foram voltadas para temas relacionados à educação e à palavra de Deus. Os congressistas saíram dali capacitados a exercerem o que aprenderam. Eles serão usados, verdadeiros instrumentos de Deus nas salas de aula, compartilhando o Evangelho de Cristo. E como é importante que esta visão ultrapasse as barreiras, atendendo a pedidos, Elvia viajou à África e promoveu o curso no país. A visão foi servir os professores. A equipe de voluntários do Brasil, além de dividir as experiências, acompanha os educadores africanos durante um ano. Tudo é feito em parceria com a ACEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, e a atuação voluntária. São 2 vezes ao ano para cumprir esse propósito tão belo e tão gratificante. Um momento muito especial é a entrega dos certificados, a alegria de mais uma etapa vencida. As crianças também têm muito o que aprender. É trabalhado com elas a higiene, leitura, escrita, hábitos, boas maneiras. Tudo isso dentro de uma perspectiva bíblica. Se você é um educador ou tem interesse nessa área, aproveite a oportunidade e faça parte desse projeto. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí do nosso congresso e só de ver essas imagens, nosso coração arde de saudade daquele pessoal tão lindo. Pastor Igor, pastor Elizabeth, pastor Márcio, cientistas como o Dr. Léo, ali estavam, né? Elvia com seu esposo, Heron, e foi algo assim tão tremendo. Ter também a presença de Silvia, secretária da Educação lá em São Bernardo do Campo, foi um presente de Deus, foi algo muito especial. Elvia, nós louvamos a Deus pela sua vida, esses quantos anos mesmo? 31 anos. 31 anos labutando pela educação por princípios. O que você vê que isso pode abençoar o Brasil e as nações? Por que a educação deve trazer também os princípios, baseado em que nós podemos apresentar para o nosso país, Elvia? Pois bem, pastora, uma coisa que tem que ficar bem clara para todos os professores: nenhuma educação é neutra. Isso é uma falácia, isso é um sofisma. Lembra você como aluno, a importância que tinha o que o seu professor falava. Muitas crianças chegam em casa, os pais falam, não, mas não é assim, o professor falou que é assim. Né? Então, a importância do professor. A primeira questão é que você tem que lembrar que você é um cristão, professor.
Você pode ser um engenheiro, um cristão, engenheiro, né? Uma dona de casa, mas é primeiro cristã, dona de casa. Então, isso muda a sua maneira de lidar. Sim. O que é trabalhar quando você, professora, está escutando, mas o que é trabalhar por princípios? É falar de salvação para os alunos. Algumas escolas não podem falar abertamente, outras têm alguém que dá aula como fosse de filosofia, sociologia, mas não tem uma aula, né, de educação cristã ou religião. A primeira questão, você é a carta viva. Os seus alunos não é proibido, eles devem saber que você é um cristão. Não existe uma lei nesse país que proíba você de manifestar a sua fé e declarar. Escolas confessionais são escolas que confessam aquilo que elas acreditam. Mas e você, se você não está numa escola confessional? Muitas pessoas perguntam assim, princípios e valores é a mesma coisa. Isso foi uma coisa tão interessante que há alguns anos o Senhor trouxe uma revelação, assim, eu estudando mesmo sobre isso, são coisas diferentes. Princípios são verdades absolutas, são coisas que não mudam. A Bíblia é um livro de princípios. Não muda na época. Pode ter sido no século X, pode ser no século XXV, hoje, pode ser aqui em Belo Horizonte, na Dinamarca, na África. Não muda. Um princípio não muda. Mas podem coexistirem juntos com valores. A Bíblia mostra valores de um povo, com cerimoniais, né, com coisas que se valorizam. O que acontece, professor? Quando um princípio, quando um valor, ele não deve ser aceito, é quando ele contraria um princípio cristão. Vamos imaginar, tem culturas que, eu vi na África até isso, tem culturas que matam os bebês que nascem albinos. Então, alguns antropólogos vão e falam, deixem, é a cultura. Vocês não interfiram, ainda falam, né? Os protestantes vêm aqui e ficam mudando a cultura. Mas isso fere um princípio da soberania de Deus. Então, quando você for analisar, principalmente nós envolvidos com o trabalho missionário, explicar para cada nação de uma maneira que eles entendam. Depois que ele entendeu o que era princípio, o valor ele vai e checa. Não, então eu não posso matar essa criança. A morte, a vida está na mão do Senhor. Então, assim, você professor cristão, nós em AEP, na abordagem educacional por princípios, nós temos também várias ferramentas. Nós temos livros, né, como esses aqui, que falam só sobre ferramentas que você pode usar. Por exemplo, estudo de biografia. Quais escolas que estudam biografias hoje mais? Não se estuda, né? Não se estuda. Estudar biografia de homens e mulheres que transformaram nações. Benfeitores da humanidade. Que tem caráter, que tinham um caráter cristão. Eu achei lindo uma escola, e depois todas as escolas da ESEP, que a ESEP é uma associação, nos 500 anos da Reforma. Nós estudamos os reformadores e as mulheres também. A mulher de Lutero. Mas, gente, cada produção que eles fizeram, e olha a referência que eles têm. Olha que coisa mais estranha, eu falo comigo mesmo. Eu estava igual o apóstolo Paulo. Eu fiquei cega quando aquela luz veio para mim e falou, olha, você está dando história da educação, no livro que você dá, fala que o primeiro pedagogo que a gente conhece era Comênios, um pastor presbiteriano. Ele escreveu a didática magna, como ensinar tudo a todos. Ele foi o pioneiro que mulheres poderiam estudar. Alguém já te falou isso na sua escola?
Na minha especialização de educação infantil, o professor falando, e eu queria apresentar o trabalho. Quem criou, chamava Jardim da Infância, chama Frederico Froebel, um alemão. E eu fui pesquisar e mostrar para o professor. Professor, nós estudamos, nós estamos chegando ao final do semestre, o senhor não falou até agora quem criou o Jardim da Infância. E por que chamava Jardim da Infância? Era para tirar as crianças de dentro da sala, levarem para os jardins, observarem a natureza. E ele usava muitos dons de Deus. E olha bem, dentro de uma faculdade, olha a cegueira. Nem os alunos cristãos não sabiam. Que ele era cristão. E tem livro, entra na internet, aí você vai encontrar livros e livros sobre ele. E eu apresentei o meu trabalho final sobre Frederico Froebel, honrando a vida dele. Então, muita coisa que a gente vê, nossa, é moderno, né? A criança sai, vai para a natureza. Gente, Frederico Froebel já falava isso há séculos, né? Então, eu quero falar com você, professor cristão. Quando você está dentro da sua sala de aula, você é um cristão. Você fala que Deus é dono de todo conhecimento. Dá aula de ciências, parece que Deus não criou nada. Você fala que Deus é o dono da história. Nós temos a criação, a eternidade passada, a criação, são os elos que a gente chama do cristianismo. Nós temos, então, a criação, a eternidade passada, a criação, temos a queda, depois, dando um grande pulo, temos Jesus, que divide a história, né? E a nossa história já tem um fim, já está escrito, ele vai voltar. Agora, o que você, como aluno e professor, vai fazendo na história providencial de Deus? Nós, evangélicos, usamos muito pouco esse termo, providencial, né? E depois que eu aprendi a usar, é a minha vida, a história providencial de Deus. Eu estou aqui hoje porque essa estava na agenda de Deus. Sim. Na história providencial de Deus. Leve os seus alunos, existe hoje, leve um aluno a ser crítico, mas para você levar um aluno a ser crítico, ele tem que ter informação. E você vai dar uma informação que está num livrinho só, amarelinho, velhinho. Uma das primeiras ferramentas que a gente usa na EP chama pesquisa. São 4 fases: pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Qualquer assunto. Vai falar sobre fotossíntese? Pesquisa na Bíblia. O que fala sobre fotossíntese? O que fala sobre natureza? O que fala sobre folhas? O que fala sobre frutos? Eu já fui supervisora por 22 anos de educação infantil e ensino médio. Eu desafio você me trazer um assunto que a Bíblia não tem um princípio. Não, todos têm princípio. Então, você pesquisa biblicamente, pesquisa academicamente, raciocina biblicamente. Isso que é formar. Isso é que Romanos 12:2 fala. Você não toma o formato, que é só externo, de uma forma, mas você se transforme, que é quase um processo químico. Sim, aí, professor, tá animado para dar uma aula dessa? Eu fico animada. Amém. Welder, nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa, mas eu queria que, enquanto a gente vai ouvir a Patrícia ao piano, adorando ao Senhor, eu queria que você falasse sobre, só citar para a gente os 7 princípios. Tá. Quais são esses princípios que a palavra de Deus nos mostra? Tá bom. Quais que são? Olha, mordomia, união, alguns lugares no mundo chamam de aliança, semear e colher, autogoverno, individualidade e união. Uma professora muito criativa, como todos os professores são, ela fez um acróstico com a palavra música. Então, o M é mordomia, o U é união, o S, soberania, o I, individualidade, o C, caráter, o outro A, autogoverno e o S, semear e colher. Que lindo. Você vai ver que um princípio, sabe por que o princípio, ele vale de Gênesis a Apocalipse. Você sabe que eu já fiz uma experiência na igreja, há uns 20 e tantos anos atrás, perguntar para as pessoas o que era princípio cristão. Você é cristão, né? Ah, é legal. Quais os princípios você segue?
Aí eu creio em Jesus, a palavra é verdade de Deus, tudo isso é verdade. Mas falta entender isso. Às vezes a gente conhece as histórias bíblicas, mas não conhece quais os princípios que aquela história, aquilo vai construir uma maneira de pensar. Verdade. Então, eu quero que você, enquanto adora, enquanto ouve a Patrícia aí ao piano, deixe o Espírito Santo ir falando com você. Você que é pai, você que é professor, você que é pastor, você que é um cristão. E você que é um futuro cristão também. Vamos então, Patrícia, vamos adorar ao Senhor e vamos refletir no que estamos ouvindo. É com você, Patrícia.
eu creio que o seu coração está aí ardendo de ver como que nós podemos ter um novo tempo. Eu me lembro que quando eu estudei sempre em escola pública. Na minha época, a escola pública era melhor do que a escola particular. Os professores eram mais bem pagos, a escola tinha um ensino muito bom. Eu aprendi na 5ª, 6ª séries, tive aula de latim, de inglês e de francês. E o que eu aprendi, eu sei até hoje. Lições decoradas, sei cantar a Marselhesa, que é o hino nacional da França, no francês perfeito ali. Consigo me comunicar com o francês que aprendi em apenas 2 anos na escola, até 10 anos de idade, 11 anos de idade, até hoje estão aqui dentro de mim. Sabemos da importância do professor, sabemos da importância de um bom ensino, sabemos que a educação no Brasil precisa ser reestruturada, precisa ser limpa de muita coisa que veio contaminar e precisa trazer um tempo de elevar o nível, um tempo de crescimento, um tempo novo. E estamos vendo isto, já o Espírito Santo trazendo sobre o nosso país. Elvia, o programa passa tão rápido, mas eu queria que você trouxesse uma palavra para os professores, os pais que nos assistem, alguma literatura que eles podem ter, o acesso a estes conhecimentos da educação por princípio. Olha, pais e professores, essas funções têm que ser bem conhecidas, porque corremos um grande risco também, mesmo em escolas cristãs, pode acontecer como escolas públicas, os pais deixarem toda a educação por conta da escola, né? Agora, você, professor, você precisa se instrumentalizar. Eu te chamo para vir participar da Rebec. Venha conosco. Nós vamos estar capacitando você. Você fala, mas eu não sei o que é princípios. Olha, o livro 207 das mensagens aqui da Igreja Batista Lagoinha está no lagoinha.com, free, gratuitamente para você usar, explicando sobre cada princípio bíblico. Se você não sabe o que é abordagem educacional por princípios, esse aqui é a AEP, Um Primeiro Olhar. E você vai encontrar todas essas informações e esses livros no site da ECEP, que é uma parceira da Rebec, tá? Então, www.aecep.org.br. Tem uma loja com todos os livros, daí tem os livros teóricos mais densos, mas eu te aconselho a começar por esse. Um dos problemas do Brasil que a gente fala em relação à educação é sobre disciplina. A visão que nós temos de disciplina, ela é totalmente diferente do que se está tentando implementar e não está dando certo. Nós ensinamos princípios de governo. A Bíblia toda, por todo o tempo, que o que Deus quer colocar em nós é um autogoverno. Ninguém precisar toda hora, não é assim que faz, não é assim, é você ser governado pelo Espírito Santo. Agora, você se juntando a Rebec, o que acontece? Você não está sozinho. Professores universitários, professores de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, nós estamos preparando cursos, preparando alguns projetos para a escola pública. Um projeto simples que nós vamos fazer, levar uma caixa de oração para a escola pública perto da sua casa. Você, uma caixa bem bonita, você vai falar, toda semana eu venho buscar os pedidos de oração. Ninguém rejeita uma oração. Esse vai ser o primeiro contato. Eu tenho uma história assim que começou e depois a diretora perguntou, vocês não têm um musical, algum jogral, um teatro sobre o Natal, então, para apresentar para os nossos alunos? E outras histórias, tantas que eu tenho, que eu sou professora e gosto de contar história, né? Mas aqui é um programa, não dá para continuar, né? Mas então, olha como que você, professor, mesmo numa escola pública, na escola cristã, numa escola comunitária, numa escola privada, você tem Deus e o Espírito Santo capacita a gente de maneira surpreendente. Vem com a gente para a Rebec, tá? Você vai ver o telefone, né, aí no vídeo, entre em contato, nós vamos ter reuniões regulares
E isso marca a sua vida, como marcou a minha vida, marcou a vida da minha família. Eu nem imaginava que hoje meus netos estariam estudando numa escola de AEP. Nunca, vou te falar, eu nunca nem orei por isso. Olha como Deus nos surpreende. Vem fazer parte. Amém, amém. Bem, o nosso programa já está chegando ao fim, mas fica aí essa semente para que você possa realmente deixar que Deus te use, que Deus use você, professor, Deus use você, querido pastor, querido intercessor, e aí está esse contato. Vamos ter novos congressos, vamos ter congressos talvez regionais, as 5 regiões do Brasil, e estaremos divulgando aqui através da Rede Super. Fique atento e acesse o site dos Gideões para estar em contato, para estar buscando essas informações. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro. Elvia, muito obrigada, foi bom demais. Muito bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.